Eu falei com ele, bom dia. Não foi não? Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo aí? Todo mundo? No chat aí, pessoal. Dá um ok aí, fazendo favor. Foi? Tá, tá. Essas...
Pedindo pra entrar. No caso, muitas. Tava aceitando o pessoal aqui. Como? Ah, tá. Podemos?
Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de ecologia, hoje a gente vai falar um pouco sobre interações ecológicas, tá? O que são interações ecológicas? São relações que vão acontecer entre as espécies, né? O pessoal ainda está copiando. Vou esperar mais um minutinho. Tá. E aí a gente vai fazer tentar fazer uma questão do Enem para ver como que isso é cobrado, tá? Como que o Enem cobra isso na prática. E aí, me diz aí como vocês estão aí? Todo mundo bem? Faltam quantos dias aí pro Enem? 90, né? Faltam 107 dias. Por aí, não é? 107 dias. Vai dar tempo aí da gente buscar aí uma aprovação aí, né? Dá tempo, gente. 90 dias é muita coisa. Passar, ele quer copiar? Printar. Ah, tá. Printar. Foi? Printou? Então, olha só, vamos lá. Quando a gente fala sobre esses tipos de relações, por que a gente tem que falar sobre isso, galera? Porque a gente tem que pensar o seguinte: num determinado ecossistema, as espécies elas estão interagindo entre si, certo? E essas interações elas vão receber nomes específicos. Então, de acordo com o tipo de interação que está ocorrendo ali entre o indivíduo, eu preciso classificar esse tipo de relação. As relações, elas vão ser classificadas, primeira coisa que a gente tem que ter em mente e tomar muito cuidado com essa palavra, que são relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Por que a gente tem que tomar um cuidado com essa palavra? Porque quando eu estou falando de relações intraespecíficas, eu estou falando de relações que vão se dar entre indivíduos da própria espécie. Então, por exemplo, esse contato que eu estou tendo com vocês é uma relação intraespecífica, porque é uma relação entre Homo sapiens, né, que é a nossa espécie aí na classificação, né, taxonômica. Quando eu falo de relações interespecíficas, são relações que vão se dar entre espécies diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for pensar, olha só, quando eu tenho, por exemplo, uma espécie, The Walking Dead, todo mundo aí já ouviu falar de The Walking Dead, né? Quando eu tenho uma espécie, né, por exemplo, lá The Walking Dead, zumbis tentando comer as pessoas que estão vivas, essa relação ela vai se chamar de intraespecífica, tá? E no caso vai receber o nome de canibalismo, tá? Agora, se eu falo, por exemplo, do leão comendo uma pessoa, eu vou estar falando do predatismo. Então vocês podem observar que alguém vai estar o quê? Comendo alguém ali, certo? Vai estar utilizando como fonte de alimento. Mas a classificação, ela vai depender do quê? Se é dentro da mesma espécie ou se são espécies diferentes. Deu para vocês entenderem por que a gente tem que ter uma noção sobre intraespecífica e interespecífica? Porque senão você faz uma classificação errada. Você pode pensar, por exemplo, ali de um indivíduo da mesma espécie comendo o outro, aí você fala, está ocorrendo predação. Predatismo está ocorrendo ali? Não. Tá? Então, vai depender. Então, vamos lá, olha só. Dentro dessas classificações, eu tenho classificações ainda que vão ser harmônica. O que seriam classificações harmônicas? Classificações harmônicas são quando as espécies estão interagindo de modo que ambas vão se beneficiar. Então ninguém ali está saindo no prejuízo. Nesse caso, eu posso dizer o seguinte: pode aparecer, se você for fazer outro vestibular, né, pode aparecer uma classificação, né,
uma pontuação que seria da matemática, que seria mais, tá? Ou seja, as duas espécies estão se beneficiando. Pode aparecer também mais e zero. O que seria esse mais e zero? Oi? Uma está se beneficiando e a outra não. Mas esse zero significa que a outra também não está sendo prejudicada. Tá? Agora, quando aparece, por exemplo, essa classificação aqui, ó, mais e menos, significa o quê? Uma está sendo beneficiada e a outra está sendo prejudicada. Tá? Então foi? Então vocês podem depois buscar exercícios sobre esses assuntos e pode aparecer essas pontuações aí. Nós temos que saber o que significa essas pontuações. Beleza? Pessoal, sociedade. O que seria uma sociedade? Sociedade é um tipo de relação intraespecífica que vai se dar entre indivíduos da mesma espécie, né, porque é intraespecífica. Só que na sociedade nós vamos ter uma característica que é a divisão de trabalho, aonde os indivíduos que vão estar fazendo a composição dessa sociedade vai estar cada um realizando uma função. Então, por exemplo, pensa num filme aí, não sei se é da Disney. Pensa em algum filme aí de desenho animado que você poderia me dar como exemplo a sociedade. É o indivíduo que colhe néctar, né? Ele vai de flor em flor. Qual é o nome desse filme? Oi? B-Movie. É um exemplo clássico de sociedade. Quando vocês, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas esse filme é muito legalzinho. Por quê? Ele, além de mostrar, né, a relação que se dá dentro da colmeia, você tem aquele carinha que ele quer fazer parte. Se eu não me engano, não me falha a memória, ele é uma operária, certo? Trabalha dentro da colmeia na produção de mel, só que ele quer sair, ele quer explorar o mundo. Só que essa função não é determinada para ele, é determinada para os guardiões lá, alguma coisa lá, uns caras lá mais fortes que saem da colmeia para buscar esse néctar. Então vocês podem observar que ali dentro dessa sociedade as divisões elas são bem definidas, né? A gente pode ver também, por exemplo, a questão do formigueiro, tá? Você vai ter a rainha, aquele filme é Vida de Inseto. Tá vendo como esses desenhos são ótimos, gente, para estudar biologia, né? Eu costumo falar que as pessoas que fazem esses desenhos assim, às vezes elas pegam lá a biologia, dão uma estudada, exceto a Era do Gelo, né? A Era do Gelo começou muito bem, mas depois o cara começou a misturar todas as eras lá, colocou bicho que não tinha, e aí fez uma bagunça lá, né? Dinossauro aparecendo no período lá, esqueci o nome agora. Né? Mas enfim, agora fugiu da memória. Mas dinossauro aparecendo quando não é para aparecer. Enfim, é a ressuscitação lá que ocorreu. Mas o filme ele é maneiro, os dois primeiros são bem interessantes para nós estudarmos. Nesse caso aqui, galera, as interações elas vão ser ditas como mais e mais, porque está todo mundo sendo beneficiado. Tá? Quando eu trato de colônia, a colônia ela vai ter uma associação anatômica entre esses indivíduos. Eu vou mandar o slide para vocês, porque a Tamiris pediu para eu utilizar o quadro hoje por conta de um problema no sistema ali, mas eu vou mandar o slide, aí vocês vão ver as fotos. Esse exemplo aqui de colônia é quando você tem, por exemplo, os indivíduos unidos anatomicamente. Como assim, Cristiano? Quando eu penso no coral, todo mundo já viu aquele coral cérebro? Parece um cérebro. Quando tu olha assim, parece um cérebro mesmo, esse coral. O que vai acontecer? Se você fizer uma análise daquele coral, você pegar ele, olhar de perto, você vai ver que ele vai ser formado, por exemplo, mais ou menos assim, com essas projeções. Cada projeção dessa daqui é um indivíduo que vai apresentar uma boca que vai recolher o alimento do meio. Só que esse alimento vai ser distribuído entre todos os indivíduos. Tá? Então aqui no caso eu vou ter uma colônia. Não confundir colônia com colmeia, tá, gente? Não faz essa associação aí não, tá? Então aqui eu tenho uma associação intraespecífica também, positivo para todo mundo, tá? Canibalismo. O canibalismo é quando o indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que existe o canibalismo, por exemplo, entre alguns gafanhotos, né? A fêmea, após a cópula, ela come a cabeça ela come o macho,
né? O macho, quando vai copular com ela, ele já vai sabendo que ele vai para o abate, né? Então ele já sabe que ele vai morrer. Ele vai lá e vai, ó, vou morrer, mas vou morrer feliz porque eu vou passar o meu DNA adiante, né? A gente tem o caso da viúva negra também, né? Que vai lá e mata o macho. A pergunta é, primeira coisa, nesse caso aqui, essa interação, né, a gente classifica como canibalismo, só que a gente classifica como harmônica ou desarmônica? É harmônica? A harmônica que tu disse? Pensa só, a fêmea vai lá, ela vai comer o macho. É um relacionamento meio abusivo, né? Meio tóxico, né? Isso é harmônico? Oi? É. Seria... Alguém tá saindo no prejuízo aí. Alguém tá perdendo a vida aí, né? Então essa interação aqui, ela vai ser desarmônica. Porque o macho tá morrendo, ele vai morrer para poder fazer essa cópula aí. Alguém tá, apesar que ela tá olhando lá embaixo, né? Se alguém pedir para entrar aí. Ela é uma relação desarmônica. No caso da pontuação aqui, vamos começar pela fêmea. Qual seria a pontuação aqui? Mais para a fêmea, menos para o macho. Agora, uma pergunta que já caiu no vestibular e foi na UERJ. Por que, que a fêmea come o macho? A UERJ fez essa pergunta. Por que, que a fêmea come o macho? Por prazer de matar? Ela ficou com ódio dele depois da cópula? O que aconteceu? Ela se arrependeu? Ele era tóxico? Relacionamento abusivo, ela resolveu se vingar? Por que ela come o macho? Ela precisa dele por quê? Tá relacionado com isso daí. O que ela vai fazer, galera? Ela acabou, vamos usar a palavra para ficar fácil, tá? Ela acabou de engravidar, né? Ela acabou de ter a cópula lá com ele e ela vai precisar de recursos para poder manter aquela gestação. Então, o que ela faz? Já que tu tá aqui, já vou te aproveitar como recurso aí, né? Então ela utiliza o macho como fonte de energia, tá? Por isso que ela mata ele. A UERJ cobrou isso. Foi uma questãozinha da UERJ, tá? Então quando ela mata o macho, é porque ela quer obter nutrientes e ela já pega ele ali. Alguns conseguem fugir, outros vão pro abraço da morte, né? Se entregam ao amor, né? Que não seria um amor tão legal. Aí, alguma dúvida? Não? Inútil? Não, ele não é inútil, ele contribuiu com o material genético lá, né? Ele contribuiu, ele deu uma contribuída. É ela que realmente não tá afim, sabe? Vai ficar mexendo o saco depois, é melhor matar logo, né? Se livrar logo dele ali. Oi? Flor de... Meu Deus! Quem é que traz o Oscar? Os que fogem? Não, se ele fugiu, o que acontece? Ela mata ele, ela come ele, na verdade, né? Se você for buscar foto na internet, tem foto dela comendo, começa pela cabeça, ela come. Só que ela vai ter que buscar outros recursos. Querendo ou não, automaticamente ela vai buscar outros recursos. Só que naquele momento ali, ela já inicia a sua obtenção de nutrientes a partir dele, tá? Quando ele foge, ele deu sorte, né? Fugiu. Mas ela já começa a utilizar ele como fonte de energia. Mais alguma pergunta? Não? Flor de lis foi ótimo, gente. Pronto, vocês nunca mais vão esquecer dessa interação. Galera, competição. A competição, ela é uma interação desarmônica, tá? Desarmônica. E nesse caso aqui, as duas espécies, elas acabam recebendo a pontuação. Ela pode ser negativa, dependendo do que acontecer, tá? Ou ela pode ser positiva e negativa para um dos indivíduos. Na maioria das vezes, vai ser o quê? Negativo. Porque pensa só o seguinte. Se vocês verem, por exemplo,
no reino animal, dois machos competindo por uma fêmea. Geralmente eles vão brigar e ambos vão sair machucados dessa briga, não é? Por isso que a gente fala que a pontuação aqui nesse caso é menos para os dois, porque ambos vão sair feridos. E aquela, por mais que alguém consiga vencer aquela batalha, o indivíduo que saiu ferido, ele pode posteriormente ter infecções, ter problemas, e aí que pode até causar a morte. Existem casos de que leões brigando, um vai vencer, vai conseguir copular, né, ele vai copular lá com a fêmea, e em seguida ele morre, porque ele ficou tão debilitado daquela batalha, né, ele saiu tão debilitado que ele conseguiu copular, mas logo depois ele morre. Então nesse caso aqui, a competição ela é dada dentro da própria espécie, tá? Eu costumava brincar, eu usava um slide nessa parte de competição. Eu botava um aluno chorando na porta do Enem, né, querendo entrar, né? Aqueles memes, eu usava um meme daquele dali, porque é uma competição, alguém ficou de fora, tá? Então alguém teve que, alguém foi eliminado ali, tá? Até aqui tranquilo? Olha só, relações interespecíficas. O que são relações interespecíficas, Cristiano? Nesse caso aqui, nós vamos ter relações, como eu falei para vocês anteriormente, que não vão se dar dentro da própria espécie. Então são espécies diferentes, tá? Mutualismo, pessoal, relação de dependência. O que vai acontecer? Mutualismo, vocês também podem ver aparecer a nomenclatura simbiose, tá? Como assim, Cristiano? Mutualismo ou simbiose é uma relação onde ambos indivíduos vão precisar mutuamente um do outro para sobreviver, tá? Por exemplo, oi? Qual? Fala. Não consegui entender. Venom do Homem-Aranha? Não. Ah, o que deixa o Homem-Aranha com a roupa preta? Mas ele consegue viver fora dele, não consegue? Ele precisa? Ah, ele precisa então tá constantemente dentro de alguém para sobreviver, né? Poderia ser. É que eu não vi isso aí, não sou muito fã de Homem-Aranha não. Mas eu não vi isso aí não. Mas eu lembro desse uniforme. Galera, olha só. Mutualismo. Nesse caso aqui, pensa só. Existe o cupim. O cupim ele se alimenta do quê? Da madeira. A madeira é a celulose. Só que não tem a celulase para fazer a digestão da celulose. O que ele faz? Ele vive com alguns protozoários, né, que são indivíduos unicelulares, dentro do reino protista, dentro do seu sistema digestório. O que esses protozoários fazem? Eles fazem a quebra da celulose, tá, para esses indivíduos, para o cupim. Tá? Então, se você, por exemplo, pegar o cupim e tirar, fazer testes em laboratório, dar um remedinho para ele, para matar esses protozoários, o que vai acontecer? O cupim ele vai morrer. Porque ele vai se alimentar da madeira, mas ele não vai conseguir obter aqueles nutrientes. Tá? Então ele vai morrer, ele vai a óbito lá. Outro exemplo aqui também, vocês já observaram em árvores umas manchas coloridas, às vezes esverdeada, em árvores, principalmente se vocês forem para lugares que não são tão poluídos. O que são aquelas manchas? Aquelas manchas são líquens. Líquens são associações entre fungos mais algas. O que vai acontecer aqui, pessoal? Essa associação, aquelas manchas esverdeadas nos troncos, né, são os líquens. E aquilo dali, ele é formado por esses dois indivíduos aqui, tá? Essa associação. O que acontece? Nós temos uma fazendo fotossíntese, tá? E nós temos ali o fungo. Então, o fungo protege a alga, fornece carboidrato para o fungo. Na época que o vestibular era discursivo, a UERJ perguntou, a UFRJ, em 2010, ela fez uma pergunta falando:
Ela contava esse texto, falava sobre os links, mostrava uma foto e ela perguntava: por que os links não são classificados como uma espécie? Quando eu pego lá, por exemplo, uma orquídea, a orquídea pertence a uma espécie. Eu tenho lá a bromélia, que são... Bromélia vai ter a espécie dela lá. Bromélia, Pitcairnea, não sei o que lá. É, nossa espécie, Homo sapiens. Fungo, base de umicoca. Então tem vários nomes lá estranhos lá. Algas, eu tenho algas verdes, algas pardas, rodófita e por aí vai. Nomes que a gente não precisa saber. Mas por que eu não classifico isso daqui como uma espécie? Porque é uma associação entre duas espécies que vão formar o link. O link não é uma nova espécie, ele é uma associação entre duas espécies. Você só tinha que, em uma linha, valia um ponto, né, na época, a questão, uma linha, você só tinha que escrever isso. Não pode ser classificado como uma espécie porque é uma associação entre duas espécies. A gente às vezes fica com medo de provas discursivas, né, da UERJ, essas coisas, mas são questões às vezes tranquilas de serem respondidas. Sempre tem uma ali diabólica, né, mas na maioria das vezes são questões tranquilas de serem respondidas. Ah, nisso daí a gente está falando de hibridismo. Híbridos são indivíduos. Eu já dei essa aula, não já falei sobre isso. O que vai acontecer nesse caso? As espécies, qual é a definição de espécie? De acordo com Maia, de 1940, 45, 46, data não importa pra gente. A definição de espécie é o quê? Espécie são indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Deu para entender? Então eu sou uma espécie, quando eu encontro a fêmea, cruzo lá, a gente gera um descendente fértil. Existem barreiras chamadas de barreiras pré-zigóticas. O que é uma barreira pré-zigótica? Ela não vai deixar com que os gametas se encontrem. Tá? Como que essas barreiras podem se dar? Através do habitat. Então você tem cobra que vai viver na água, tem cobra que vai viver na areia. Tá? Através do período de reprodução, você tem lá o mico-leão-dourado e o mico-estrela. O mico-leão-dourado, o período fértil dele é de dezembro a fevereiro. Do mico-estrela é de junho a julho. Então eles estão separados pelo tempo. Existem barreiras, então são diversas barreiras que podem existir, né? Essas barreiras são as pré-zigóticas. Só que alguns indivíduos conseguem romper essa barreira pré-zigótica, tá? Conseguem copular entre si, mesmo pertencendo a espécies diferentes, e aí eles geram descendentes. Só que na maioria das vezes, principalmente no reino animal, esses descendentes, eles não são capazes de gerar novos descendentes, então morre ali. Foi o exemplo que você deu. Acaba, eles cruzam, rompem essa barreira e morre ali. Um exemplo, quando a gente pega, se eu pegar um gameta da espécie humana e colocar de encontro ao gameta, ao óvulo, de uma leoa, o que vai acontecer? Não ocorre fecundação. Por que não ocorre fecundação? Porque quando a gente está tratando dos gametas, existem receptores, a gente quase não fala sobre isso, mas nessa aula eu falei. Existem receptores de membrana que vão fazer o reconhecimento. O link é mutualismo ou pode receber o nome de simbiose, que eu tinha falado aqui também. É o exemplo de mutualismo. São duas espécies que vão se associar. Foi? Tá fazendo exercício, né? Foi? Tá. Nesse caso aqui, do mutualismo simbiose, que eu tinha falado para vocês que podem receber esse nome, essas espécies aqui, elas conseguem até viver separadas, né? Mas para ser o mutualismo, eu vou precisar de uma relação ali de dependência entre elas. Respondi a tua pergunta? Protocooperação, pessoal. A protocooperação
Esses participantes, eles podem viver separados, mas é interessante que eles estejam juntos. Por quê? Ambos vão se beneficiar. Então, por exemplo, aqui de protocooperação. Já viram aquela imagem do jacaré com a boca aberta e um pássaro fazendo lá o tratamento dentário dele? O que está acontecendo ali? Ele acabou de comer lá uma presa, está com a boca aberta, cheio de carne entre os dentes. Se a gente deixar carne entre os dentes, o que vai acontecer? Proliferação de bactéria. Essas bactérias vão produzir um ácido. Esse ácido é o que forma os buracos nos dentes, né? Então deixa lá, forma esses buracos. Por isso que tem que escovar o dente, tá, galera? Tem que escovar, passar o fio dental, né? Para não dar tártaro, né? Não ter cárie. Quando ele deixa a boquinha dele aberta, o pássaro vai lá e fica comendo lá, né? Fica comendo, faz uma limpeza, todo um tratamento para ele. Nesse caso aqui, a gente chama de protocooperação. Por quê? O indivíduo ele poderia fechar a boca e comer o pássaro, não é? Mas não, deixa lá. Outro exemplo também, que a gente vê muito, são os gnu na África, na qual o pássaro fica lá fazendo uma limpeza, tirando os carrapatos, tá? Então você vê que rola um benefício lá, tá? Oi? Do tubarão? Tem. Olha só, o comensalismo, né? Então, pessoal, outro aqui, inquilinismo. Quando a gente fala de inquilinismo, nós estamos falando de um indivíduo que vai viver sobre outro indivíduo, tá? Só que nesse caso do inquilinismo, por exemplo, uma planta crescendo em cima de uma árvore. Só que aqui não vai rolar nenhum tipo de... Vai rolar um benefício para a planta bromélia. Já viram bromélia? Conhece bromélia? Não. Bromélia é uma planta que... Já viram orquídea? Orquídea vocês conhecem, né? Vocês já devem ter visto orquídea em tronco de árvores. Isso é muito comum, principalmente na zona sul do Rio, né? Com aquelas flores. O que está acontecendo ali? O inquilinismo. Tá? Nesse caso aqui, do inquilinismo, a orquídea ela não usa nenhum nutriente da árvore. Tá? Ela só usa a árvore como suporte para ficar exposta à luz. Tá? Então aqui o inquilinismo, aonde o indivíduo vai crescer sobre o outro, mas sem causar nenhum prejuízo sobre ele. Foi? Tranquilo? Tá? Comensalismo, pessoal. Então, comensalismo, como ele tinha falado, uma espécie vai se beneficiar e a outra ali, tanto faz, tanto fez se ela estiver presente ali ou não. No caso do tubarão, né, que os peixes ficam atrás dele ali, para o tubarão, se o peixe estiver ali ou não tiver, tanto faz, tanto fez. Para o peixe já é positivo, por quê? Ele fica pegando os restos que o tubarão vai deixando passar. Tá? Então aqui no inquilinismo, por exemplo, só voltando aqui, eu posso dar um mais para a planta que está crescendo sobre a outra, e aqui eu coloco um zero, por quê? Não está rolando nada. Tá? Exemplos melhores, porque comensalismo e protocooperação fica muito próximo. Vamos voltar aqui. Protocooperação, só para vocês terem noção do... Um exemplo melhor para vocês anotarem, é até a imagem que está no slide de vocês. Tem um caranguejo que ele coloca sobre... Ele pega conchas que estão lá perdidas e ele coloca sobre as suas costas. Né? Então ele... É até o... Agora que eu lembrei, Pequena Sereia tem esse caranguejo. Ele tem uma concha, só que aquela concha não é dele. Ele pega aquela concha emprestada. Na internet tem até vídeos desse caranguejo utilizando plástico, né, nas suas costas. O que vai acontecer aqui? Lembra quando eu falei do filo quinidária? Eu dei uma aula, falei sobre os quinidários. O quinidário, deixa eu fazer um desenho dele aqui rapidinho para quem não assistiu. Posso apagar aqui? O quinidário é um indivíduo que possui quinidas, que são o quê? Células tóxicas, que vão liberar substâncias tóxicas. E aí, o que acontece ali? O quinidário, se vocês... Ah, quer ver vocês lembrarem do quinidário? Aonde o Nemo mora? Numa anêmona, aquilo ali é um quinidário. A anêmona não fica paradinha lá? Ela fica parada, nós vimos que você vai ter lá... Quem é meu aluno aí sabe que eu sou péssimo com o desenho, né? Ele vai ter os tentáculos,
Pensa que isso daqui é circular, óbvio, né? Vai ter uma boca aqui. Uma cavidade gastrovascular. Nesses quinidários, nós temos substâncias tóxicas, que são as quinidas, que é a mesma coisa da caravela portuguesa água-viva. Quando a gente se queima, quando a pessoa se queima, é porque ela encostou numa quinida, que são dos quinidários, que dá o nome a ele, que são substâncias tóxicas, então causa a queimadura da pele. O que vai acontecer? Esse caranguejo, no exemplo da protocooperação, esse caranguejo aqui, em cima da sua concha, vai ter anêmona, se ele tivesse uma armadura. Ele vai andando e acontece o quê? Ele vai se alimentando também, só que os restos de alimento vão sendo capturados pela anêmona, ou, conforme ele for passeando, a anêmona consegue pegar mais alimentos, e em compensação, ele está ganhando o quê? Proteção, porque ele tem uma armadura ali sobre as costas dele. Tá? Então, acho que é o exemplo clássico de protocooperação. Ambos os indivíduos, na verdade, aqui, eles estão sendo beneficiados. Tá? Foi? Tranquilo? Pessoal, amensalismo, cuidado para não confundir com comensalismo. Então, comensalismo, o exemplo clássico, a gente usa o que o Pedro, né? O que o Pedro tinha falado, do tubarão com aqueles peixinhos atrás dele, que eu não lembro o nome agora, mas aonde para o peixe é positivo e para o tubarão? Para o tubarão aqui, nesse caso, a gente coloca um 0, por quê? Para ele, tanto faz quanto fez, ele está ali, tá? O amensalismo, não confundir com o comensalismo. Comensalismo, uma espécie está sendo beneficiada e a outra é neutra. Para ela não tem importância daquela relação ali, a outra está presente ali. No amensalismo, pessoal, a gente vai ter o quê? Exemplo clássico. Já ouviram falar, todo mundo já ouviu falar da penicilina, que é o antibiótico produzido por fungos. A penicilina, ela foi descoberta por acaso. Como assim, Cristiano? Estava sendo feito um estudo em laboratório e o pesquisador notou que aonde tinha umas bactérias crescendo numa placa de vidro, tá? Só que ele observou que essas bactérias... Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês. Essas bactérias... Aqui você tem uma placa... Tá. Essas bactérias, elas vinham crescendo, só que chegava aqui, você tinha fungos. Esses fungos inibiam o crescimento dessa bactéria para baixo. Para baixo ficou péssimo isso daqui, porque é um círculo, né? Mas impediu o crescimento para cá. Por quê? Esse fungo ele produzia penicilina que inibia o crescimento dessa bactéria. Inibia dela chegar próximo dela. O que acontece aqui, pessoal? Isso é um exemplo de amensalismo. Muitas plantas fazem isso. As plantas, algumas plantas, elas fazem o seguinte. Aqui, por exemplo, vamos ter aqui uma árvore. Pensa que você pede eucalipto. O que ele faz? Ele lança uma substância no solo, impedindo com que num raio de 5 metros, qualquer outra planta venha se desenvolver. Por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Para proteger aqui, no caso, os nutrientes, para não haver uma competição pelos nutrientes, os sais minerais presentes ali no solo. Foi? Tranquilo? Pessoal, predatismo, tranquilo, é o que? O leão comendo a zebra, tá? Então, o leão comendo uma zebra é um exemplo de predatismo. Nesse caso aqui, qual seria a pontuação? Para o leão primeiro? Mais para a zebra. Menos, né? Tadinha, morreu, foi. Parasitismo, exemplo clássico aí, nós podemos pensar numa tênia, lombriga, na gente mesmo, né? Parasita. Eu tenho endoparasita e ectoparasita. Endoparasita é o caso da lombriga, que vai se desenvolver
dentro do sistema digestório lá de alguns indivíduos. No caso do ectoparasita, eu posso pensar no carrapato. Tá? O carrapato ele é um parasita, tá? Vai ficar ali sugando o sangue do cachorrinho ali. Nesse caso, vai ser positivo para o parasita e negativo para quem está sendo parasitado. Foi? Tranquilo? Passar aqui. Vamos ver agora como que o Enem cobrou isso daí. Peguem a apostila de vocês. É a página 518, questão 82. Na verdade, na aula passada ficou faltando fazer alguns exercícios, não foi? Que eu fiquei falando. Vou botar aqui no quadro, na verdade, vários exercícios para a gente poder ver quais nós já fizemos aqui. Não ouvi. Piolho ectoparasita. Ectoparasita, igual o caso do carrapato, né? É o ectoparasita.
E aí, pessoal, foi? Então, as questões aqui a gente já fez. Eu marquei ali que a gente já tinha feito, só para a gente confirmar, para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Vamos fazer essa questão aí? Olha só, como que isso cai no Enem? Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Né? É o reconhecimento, né, que ocorre entre eles. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, né, ele fala Photuris, cuja fêmea engana e atrai machos de outro tipo, Photinus. Observe que eu estou falando sobre uma espécie na qual está o gênero aqui, né? Olha só. Esses nomes, alguém saberia dizer por que esses nomes são estranhos? Nomes de espécies são estranhos? Em latim. Então, essa daqui é a fêmea. Ela vai atrair macho de outro gênero, né? Ele fala outra espécie. Fóticos. Cristiano, é importante essa diferenciação, né? Fêmea de uma espécie, macho de outro. A gente vai ver aqui que o cara que fez essa questão, ele foi até legal, né? Ele foi muito bonzinho. Se eu tivesse feito essa questão, eu teria colocado também uma outra alternativa aqui para tentar dificultar a vida de vocês, né? Então, olha só. Engano macho de outro tipo, né? Fótinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Fótinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Ciência e sociedade, a aventura da vida, a aventura de tecnologia. O que tem a ver tecnologia com o vagalume comendo o outro? Né? Mas vamos lá. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photiris e... Eu estou pronunciando errado porque mesmo fazendo curso de latim na faculdade, a gente continua pronunciando errado, tá? Esses nomes aqui, tá? E o macho do gênero Photinus é um exemplo de... Galera, comensalismo. É um exemplo de comensalismo? Falou de comensalismo, procura sempre um exemplo, gravar um exemplo de cada interação. Comensalismo, o exemplo que o Pedro deu aqui é um exemplo muito bom, que é um exemplo bem clássico, que aparece muito no livro de vocês. Tubarão com o peixinho atrás, né? Para o tubarão, tanto faz, tanto fez se o peixe estiver ali. O peixe se alimenta dos restos do tubarão, tá? Coloca a pontuação aí do lado aí, ó. Mais para o peixe e 0 para o tubarão, porque o tubarão, né, nem tchum para o peixe. Pode? Inquilinismo. Nós vimos que inquilinismo é o quê? O que é um inquilino? Se você tem uma casa alugada, você tem um inquilino. O inquilino está morando numa propriedade que é sua. Então, quando falar de inquilinismo, lembre-se que é uma planta, o exemplo clássico, uma planta crescendo sobre outra planta, no galho dela, sem prejudicar, tá, galera? Toma cuidado com isso. Porque algumas plantas são parasitas. Algumas plantas fazem o quê? Elas crescem sobre outras árvores, mas elas furam o tronco e passam a se alimentar da seiva que aquela árvore produz. Tá? Aí já no caso não é mais inquilinismo, né? Você vai ter o quê? Ela vai estar parasitando, então é uma relação desarmônica. Tá? Cooperação. É uma cooperação? Vem cá que eu vou te comer porque eu te mato, estou cooperando com a sua existência. É uma cooperação? Não, cooperação... Pensa no caso daquele Siri lá do filme Ariel, tá?
na qual ele tem aquela anêmona nas costas dele, onde ele vai levando para todos os lugares. Ele ganha proteção, a anêmona ganha comida, né? Ou ela ganha ela vai se movimentando, ela consegue capturar mais alimento. Predatismo. Seria um predatismo aqui? Predatismo. Vamos ver a outra para ver se é isso mesmo? Mutualismo. Eu preciso te matar para sobreviver. Nesse caso, se ela tem que matar especificamente aquele indivíduo, não, ela pode se alimentar de outros recursos, né? Então, mutualismo ou simbiose, tá, galera? Pode aparecer esses dois nomes aí. Nossa resposta aqui vai ser o quê? Predatismo, tá? Predatismo. Se eu fosse fazer essa questão para a prova, eu ia colocar um canibalismo ali no meio. E você pode ter certeza que muita gente ia marcar canibalismo, pelo simples fato de falar que são vagalumes. Só que o T é exatamente o cara, gente, né? Foi uma pessoa ungida que fez essa questão, né? Olha, os nomes são parecidos. Olha aqui as iniciais. São parecidos, mas o cara não quis sacanear, né? Ele não quis sacanear vocês. Mas eu tô falando, não que eu seja ruim, mas se eu fosse fazer essa questão, eu teria colocado um canibalismo ali. Óbvio, com toda certeza, né? Tem que ter uma pegadinha aqui nessa questão. Alguma dúvida? Muito tranquilo, né? O modo com que é abordado. Só tem que tomar um cuidado, né, com essas possíveis pegadinhas que poderiam parecer, tá? Nome bem parecido ali, aparecer. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada aí na página 83. Só me confirma se a gente já fez. Quinhentos e 520 está marcado aqui. 516 também para mim que está marcado. 590? 590? 590 não tem não. Tá marcado as duas aqui. Só botei pra gente confirmar aqui. 590 e 300, 590, 390, 391. Foi. Alguém poderia me prestar uma 390, 390. Ah, é aqui. Então, vamos fazer essas questões aqui, que foi o que a gente ficou devendo da aula passada, que eu só fiz uma questão, não foi? Com vocês. Eu lembro que falei muita coisa, botei muita coisa no quadro. Então, tá pronto ali. Página 83, vamos lá. Podemos? Ou vocês querem um minutinho para fazer? Deixa eu ver se o nome dele é assim mesmo que se escreve.
E vamos lá? Olha só, galera. Quando eu falo para vocês que o Enem, ele não quer que você, na sua grande maioria das vezes, em biologia, né? Ele não quer que você decore, ele quer que você tenha um entendimento sobre aquele assunto, tá? Quem decora, se você ficar só decorando, você provavelmente não vai sair bem na prova do Enem. Se você tiver um entendimento de como aquilo acontece, você tem uma possibilidade maior de se dar bem. Dica que eu dei semana passada, não estava gravando, né? A aula não foi gravada, mas quem estava aqui viu. Refaçam o maior número de questões possíveis, porque isso para vocês terem o entendimento de como os assuntos são cobrados, tá? E para vocês também terem aquela malícia de saber lidar com a questão. Na grande maioria das vezes, as questões do Enem ela vem com um texto de ajuda e que uma interpretação, juntando com o que você teve em sala de aula, você consegue chegar na resposta correta, tá? Então façam o maior número de questões possíveis, tá? Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, né? Então ele vai passar por essas fases aí. Sexualmente e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats, tá? Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. A gente está falando dos artrópodes, né? Do filo dos artrópodes ali. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Vamos lá. Pessoal, pensa só comigo. A gente falou sobre o princípio de Gauss ou exclusão competitiva na aula passada. Lembra disso? Mostrei um gráfico para vocês, aonde eu tinha 2 espécies vivendo em aquários diferentes, crescendo em número populacional. Quando eu juntava essas 2 espécies, o que acontecia com uma delas? Uma delas era eliminada, né? Por quê? Elas estavam ocupando o mesmo nicho. Tá? Elas estavam ocupando o mesmo nicho. Quando 2 espécies, quando há sobreposição de nicho, uma das espécies tem que ser eliminada. Tá? Aí o texto te conta aqui, olha só, gente, como a biologia, presta atenção. Aí o texto vem e te fala. Eu tenho ali o desenvolvimento desse indivíduo, aonde eu vou ter fases de vidas, né? Onde eu vou ter uma larva, depois eu vou ter um indivíduo ali que ele fala a larva, a pupa e o adulto. Qual é a vantagem? A vantagem de eu ter no desenvolvimento uma larva, passo pela pupa e depois eu chego no adulto. Pensa só comigo. A larva e o adulto vão ter sobreposição de nicho? Eles vão estar utilizando o mesmo recurso? Não. Então, olha só, vamos para as alternativas. Proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Será que seria essa a nossa alternativa? Proteção da fase de pupa, será que é essa a vantagem de você ter essas fases distintas? Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Exatamente, mas vamos ver as outras. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Utilização do mesmo alimento em todas as fases de vida, não. A pupa vai utilizar um alimento, o adulto vai utilizar outro. Ingestão de todos os alimentos, a letra D, né? Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. O que isso tem a ver com o nosso texto? O que o texto estava falando? Sobre exclusão competitiva. É exatamente o que ele não quer que ocorra. Tá? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Deu para lembrar da aula passada? Então, ó, questão muito fácil, né?
tema que foi dado na aula passada. Essa foi a foi essa daqui, né? Vamos para a próxima? Já deu tempo de fazer? 317. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre questões de poluição, eutrofização, não foi? Falamos um pouco sobre esse assunto. E essa questão cobrando é uma questão muito tranquila, né? Que vem cobrando aí dentro dessa pegada aí. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a questão dos aterros, tá? Aterro sanitário, lixões, que é um tema também bastante cobrado no Enem. E aí, já dá uma lidinha em casa aí pra gente ver, tá? Chegar na próxima aula já falar sobre esse assunto aí. E aí a gente vai falar também sobre, vamos falar mais ainda sobre gases, né? Que causa o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, como que isso vai interferir diretamente na existência, né? Na sobrevivência das espécies, tá? Vamos falar do CFC. Então, nossa próxima aula continua nessa pegada ambiental aí. Vou parar de falar para vocês fazerem. Já fez? Podemos? Olha só. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho. E uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Tá? Então vai ser uma mistura aí. Agora, uma coisa que tem que observar aqui é o seguinte: quando ele fala do amido de milho, a resposta está praticamente nessa palavra aí. Tá? Quando ele fala do amido, ele está falando de qual classe quando a gente vem tratando de moléculas. Por exemplo, a gente tem ali a classe dos lipídios, dos carboidratos, tá? Carboidratos. Como ele está falando do amido, ele está falando de um polissacarídeo, que é uma molécula que vai ser constituída por monossacarídeos, né? Ligação glicosídica entre essas moléculas. Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes... Eu falei de carboidrato, mas já estava aqui, né? O cara botou aqui. Vamos lá, olha só. Dissolve-se na água. Pessoal, calma. Olha só. Pensa só o seguinte. Fui no mercado, fiz uma compra, estou cheio de sacola. Essa sacola se dissolve na água. Começou a chover. Como que eu fico na rua? O que eu faço? Corro para debaixo de uma marquise? Será que seria essa a vantagem? Era só pensar isso. Gente, começou a chover. Fui fazer compra. Faz sentido você ter uma sacola que vai se dissolver com a água? Não faz sentido, né? Só você pensar no caso que eu falei aqui agora. A sua compra básica, você vai ficar na rua. Absorve água com facilidade? Uma alternativa muito estranha, né? Vamos continuar vendo? Caramelizam por aquecimento e quebram. Eu acho que é essa, porque, por exemplo, estou em casa, estou com fome, quero comer doce, não tem nada em casa, mas tem sacola plástica. Coloco no micro-ondas, dou uma aquecida, caramelizou, vou lá e como. Será que é isso? Caramelizam por aquecimento, gente? Será que podia ser... O que o cara pensou na hora de colocar uma alternativa dessa? E quebram. Caramelizam por aquecimento e quebram. Pronto.
Não ia dar certo se isso daqui acontecesse, né? Porque bateu aquela fome, mas vamos lá. São digeridos são digeridos por organismos decompositores. Será que é essa a alternativa? Letra E. Decompõe-se espontaneamente em contato com a água e o gás carbônico. Gás carbônico presente aqui, a gente não ia nem conseguir ter sacola. Tá? A gente nem ia conseguir ter. Olha só, galera. São digeridos por organismos decompositores. Qual questão quais, né? Qual questão vocês marcaram? Todo mundo consegue entender por que é a letra D? Pensa só o seguinte. É o que eu estava falando com vocês, não adianta decorar. Vamos pensar. Qual é o maior problema? A gente vai ver na próxima aula, a gente vai tratar sobre aterro, né? Como eu falei, aterro sanitário, lixões a céu aberto. Nós vamos ver que um dos grandes problemas é a questão o que seria, fugiu a palavra agora, não seria a reciclagem, a decomposição do plástico, por exemplo, no meio. Essa garrafa aqui, ela leva mais ou menos 450 anos para sofrer decomposição se eu jogar na rua agora. Se eu jogar na rua e deixar, vamos pensar que eu voltei lá, né, sei lá, daqui a 450 anos, e eu quero a minha garrafa de volta. Eu vou encontrar a minha garrafa de volta onde eu deixei. Tá? Então, um dos grandes problemas é que isso daqui, o plástico principalmente, ele não sofre decomposição, ou é um processo muito lento, né, para poder ocorrer. Se eu faço a produção disso daqui usando na sua composição parte, tem lá, o texto fala que o petróleo continua sendo utilizado, mas ele passa a utilizar uma porcentagem de carboidrato. Isso vai facilitar o quê? A decomposição dessa garrafa, diminuindo assim o impacto ambiental, tá? O impacto ambiental que ela vai causar. Então era esse conhecimento que o texto estava cobrando, que essa questão veio cobrando de vocês. Queria saber se vocês tinham essa noção. Nós falamos isso na aula passada. Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Questão relativamente tranquila, não é? Tu acha que é dado? Porque tu já assistiu a aula, aprendeu a matéria. Sempre assim, depois que a gente aprende a matéria, a gente fala, questão dada, né, professor? Né? Vamos continuar aqui. Essa foi a da página. Então, temas abordados na aula passada, tá? Deixa eu ver, 320, né? Só virar a página aqui. Acho que essa questão a gente fez, não fez não? Não?
olha aqui para mim rapidinho, só para complementar aqui. Dentro dos carboidratos, nós vamos ter o amido, né, que é de reserva vegetal. Todos esses daqui são polissacarídeos, tá? Nós temos a celulose, que vai constituir a parede das plantas. A quitina, o exoesqueleto dos artrópodes. Então, quando eles fazem, por exemplo, o que a gente chama de muda, né, equidíase, que eles estão crescendo, aí a barata, por exemplo, ela perde aquela casquinha dela amarronzada, né, e cria uma branquinha que depois vai endurecendo, tá? O glicogênio reserva animal. Só para vocês terem uma noção, numa prova específica da UERJ, eles pediram, veio um textinho lá, e eles pediam para você citar uma reserva animal, vegetal e aonde era armazenado. Questão de segunda fase, tá? Para quem fosse entrar dentro da área das ciências, né? Por exemplo, medicina, odonto, farmácia, biologia. O que você tinha que fazer? Te pediu reserva, não é? Animal e vegetal. Simples, galera, muito simples. Reserva vegetal, amido, né? Ele pediu exemplo de reserva. O amido armazenado aonde? Nas raízes, tá? Nos tubérculos, tá? Então, principalmente raízes aqui. Glicogênio é o polissacarídeo, reserva animal, armazenada onde? No fígado e no músculo, tá? Que é o que vai ser utilizado como fonte de energia quando a gente precisa, tá? Então, quando você está fazendo um exercício intenso, está malhando, fazendo algum tipo de exercício, o glicogênio que foi armazenado no seu músculo vai ser quebrado. Esse polissacarídeo ele é quebrado, liberando o que? Monossacarídeo, que vai ser utilizado para a produção de ATP, produção de energia. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Podemos fazer essa... Olha lá. Os parasitoides misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. Por que é interessante você utilizar um organismo para fazer o controle biológico de outro organismo? Porque nesse caso aqui, principalmente se você tem plantações, você deixa de utilizar agrotóxico. Né? Então você tem um controle biológico a partir de um outro organismo, um modo natural. Aí tem lá, galera, o ciclo de vida. O ciclo de vida de um inseto parasitoide, de lagartas. Né? A. Começar pelo A? A. Na fase adulta, após a cópula, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro de seu corpo. B. O ovo eclode e a larva de parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. C. A larva torna-se polpa, levando o hospedeiro à morte. Letra D. O parasitoide, após a metamorfose, cava um túnel nos tecidos do hospedeiro e emerge como adulto. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Vocês observaram que essa questão ela é muito parecida com a questão que nós já tínhamos resolvido anteriormente. Praticamente era a mesma coisa, só que ele utilizava o quê? O parasitoide para o controle biológico. Lembra disso, das borboletas? É praticamente a mesma coisa, só que agora ele quer saber o quê? Ele não quer saber se vai fazer o controle populacional, ele quer saber qual é a posição dentro dessa cadeia. Então vamos lá, galera. Letra E. Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Será que ele é o decompositor aqui? Pô, decompositor a gente lembra de fungos e bactérias. Né? Ele não vai ser um decompositor aqui. Organismo heterotrófo, de segunda ordem,
pois apresenta o maior nível energético da cadeia. Letra C, organismo heterotrófo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. O comando da questão é sobre a larva, né? Então aqui, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. A lagarta vai se alimentar do quê? Oi? Eu não consigo. Não, ela vai se alimentar do quê? Pode falar assim, de modo geral. Ela se alimenta do quê? Ela vai se alimentar da planta, do capim ali. Quando ela se alimenta desse capim, dessa planta, ela está sendo consumidor o quê? Primário. A larva, ao se alimentar dela, está sendo consumidor o quê? Secundário. Então vamos ver só a letra A aqui, que a letra A está dizendo. Consumidor primário, não preciso nem continuar, né? Galera, letra B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Alguma dúvida? A gente pode errar a questão dessa? Não deve. Tá? Poder tu pode tudo, mas não deve. Tá? Não pode errar a questão dessa. Tá? A questão considerada fácil. Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi essa daqui, né? 320. Vamos fazer mais essa daqui para fechar. Essa daqui fica para casa. Semana que vem eu já chego corrigindo essa daqui, tá? Vamos ver aqui, 381. Podemos? Calma. E Tamiris, alguma pergunta aí? Pode? Vamos lá, olha só. Fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canimbais. Canimbais de inseto conhecido como louva-a-Deus, né? Agora sim. Tonedária, enfim. Possuem até 63% de sua dieta composta por machos parceiros. Que parceiro, hein? Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes para a reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos.
Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso. Ah, é? Ih, gente, 64. Lê de novo. 64. Pessoal, olha só. Né? Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe tenta. Tá? Questão 64, porque é o que tem a ver com a nossa aula, né? Com a nossa aula, eu peço desculpa a vocês. Vamos fazer juntos então, porque o nosso tempo já estourou um pouquinho. Vou ler de novo então, olha só, presta atenção, 64. A página está certa. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais de inseto conhecido como louva-a-Deus, aqui está o nome da espécie, possuem até 63% de sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos, né? Jogo mortal. Fonte, né? Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais por quê? Letra A. Promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. O texto vem tratando sobre ocupação de nicho, vem falando sobre essa ocupação, alguma coisa relacionada? Letra B. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais? O texto vem falando sobre o quê? Que o sucesso reprodutivo vai depender da alimentação desse macho. Por quê? Ele é altamente nutritivo para a fêmea durante o seu processo de cópula ali, né, para ela desenvolver para a produção de ovos. Letra C. Impossibilita a transmissão de genes. Preciso continuar lendo? Letra D. Impede a sobrevivência e reprodução de futuros machos. Será que está relacionado com o nosso texto? Reduz a variabilidade genética? Não, de jeito nenhum. Qual seria a alternativa aí, galera? Letra B. Favorece o sucesso reprodutivo, né? Que é o sucesso reprodutivo da fêmea. Tá? O texto inteiro vem te conduzindo para a letra B. Né? Tá voltado para o quê? Sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Tá? Galera, fechamos assim essa aula de hoje. Tá? Fizemos bastante questões, vimos como que o tema é cobrado de uma maneira muito tranquila. Tá? Só tem que prestar atenção em alguns detalhes. Tá bom? E na nossa próxima aula, então, a gente fala sobre aterro sanitário. Tá? Vamos falar sobre lixões. E aí a gente vai aproveitar para falar sobre qual é a diferença do aterro sanitário, qual é a diferença de um lixão. Vamos falar também sobre produção de energia, tá? Que pode ocorrer a partir dos aterros sanitários. Então a gente vai abordar um pouco de hidrelétrica, vamos ver como o Enem cobra esse assunto que é bastante cobrado, tanto em biologia como em geografia, por conta dos impactos ambientais, tá? Que uma hidrelétrica causa, energia eólica. Então, nossa próxima aula, vamos falar sobre produção de energia aí. Beleza? Até a próxima.